Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo no Próximo Cientista. Eu sou o Rex, apresentador do canal, e eu tô apavorado. O Santos acaba de empatar com o CRB, podendo perder, porque o Brasão catou um pênalti depois dos acréscimos, e eu estou apavorado. Essa é a palavra, não tem palavra positiva, palavra de calma, hoje eu não tenho não, assim... O que eu posso tentar falar é o Kleber Xavier. Mano, não sei porque eu sempre chamo ele de Cleiton Xavier. Eu peço até desculpa aí. É realmente só costume. Mas o Kleber Xavier tá começando agora. Então, eu acho que se eu for dar alguma esperança pra vocês pode ser que o Kleber Xavier, por ter começado agora, tenha tomado atitudes desesperadas e isso desestabilizou o time? Espero que sim. Mas hoje foi a pior partida do Santos no ano. No ano. Assim... É desesperadora. E aí vocês podem colocar algumas outras que vocês acharam pior, mas eu acho essa a pior partida do Santos no ano. Vou explicar pra vocês. O Santos começa o jogo desorganizado. Então eu via facilmente os volantes não marcando lá atrás, uma linha de dois volantes que são primeiro volantes de origem, que é o Schmidt e o Pituca, um anulando o outro em característica, mas isso também já vinha do trabalho do César Sampaio, é claro. Marcando lá embaixo, bom tempo machucado, então nem dá pra gente culpar o Kleber Xavier por isso. Dá pra não colocar o Rincon antes, mas não por esses dois. Também né, acho que dá pra cobrar pro Rincon, porque ele começou agora, mas tudo bem. Os dois marcando ali, só que assim, o posicionamento deles que me irritou, porque diferente dos outros jogos que eles afundavam mais na zaga e bloqueavam a entrada da área, dessa vez eles estavam na intermediária sem voltar, tá ligado? Então os zagueiros extremamente expostos o tempo todo, os laterais marcando mais a lateral do campo do que ajudando a dar cobertura na linha defensiva. Então, cara, os zagueiros estavam muito expostos mesmo, assim, mais do que nos outros jogos, tanto que a gente conseguiu ver a falta de habilidade do Zé Ivaldo e do Gil gritar mais do que nos outros jogos hoje, sabe? De fato, ali eles foram extremamente pressionados pelo adversário, de um jeito que eu realmente não lembrava o Santos ficar tão exposto daquela maneira. E aí você fala, pô, o Santos ficou exposto assim é porque criou mais. Não, a linha de interceptação do Santos desceu. Então o Santos não marca mais pressão. Não marca. Definitivamente agora o Santos, o cara pega a bola, o Santos inteiro recua. Até aí tudo bem, se essa ideia estivesse sendo bem aplicada. O Santos vem marcar numa linha intermediária, então ninguém marca pressão lá em cima. Essa linha de marcação intermediária não funciona, porque os volantes e zagueiros não dão um combate bem feito. Chega na zaga completamente exposta e é chance atrás de chance pro CRB. Tem várias vezes que o CRB ficou construindo bola, ficou tabelando ali na entrada da área do Santos por muito tempo, cara. E eu fiquei tipo, mano, é o CRB do Barroca, tá ligado? E os caras dominando o Santos ali, marcando, tocando bola. E aí você fala, pô, Rex, como é que o Santos criava? O Santos botava o Veron e o Guilherme numa linha mais no campo ofensivo, pisando ali na área, não indo tanto pra ponta, e afundando os laterais. Então o Aderlan passava mais, o Escobar passava mais. Os dois não têm características ofensivas. O Aderlan até tem, né? Mas o Escobar tem bem menos. O Aderlan também foi bem apagado na parte ofensiva, então isso pouco fazia sentido. E aí o time virava um toca pro Rollaser. E virava um toca pro Rollaser no sentido de... Os caras buscavam o Rollaser onde fosse do campo. Tava o Rollaser no meio de campo, tocava pro Rollaser. Rollaser na linha do meio de campo. Voltava a bola até a linha do meio de campo. O Rollaser ia pra direita. Mano, tentavam fazer as inversões mais impossíveis do mundo pra direita. Tá, o Rollaser era pra esquerda. Tentavam fazer as inversões mais impossíveis do mundo pra bola chegar na esquerda. Era tudo tentar tocar no Rollaser, tá ligado? E aí o Rollaser pegava a bola, você fala, pô, a galera vinha aproximar pra tabelar. Não, ou o Rollaser pegava e avançava, que nem ele fez com o Veron, que o Veron deu um calcanhar pra ele e recebeu dentro da área, uma jogada rápida. Ou o Rollaser pegava a bola, todo mundo corria pro canto oposto, esperando o cruzamento, e ele tentava cruzar. Porque ninguém se aproximava do cara pra jogar com ele, mano. Era bizarro. Ofensivamente, o Santos foi loucura, não conseguiu construir uma jogada de aproximação que fazia sentido. Teve uma outra tabela, mas parecia muito mais habilidade em vez do Rollaser de tentar fazer o 1-2 do que alguma coisa planejada, tá ligado? E isso me assustou muito. E aí vai pro segundo tempo e você fala, pô, ele vai melhorar o time. E ele piora. O Guilherme se machuca e ele bota o David. E no começo, o David jogando na esquerda até faz um pouquinho de sentido, é claro, ele não fazia a mesma função do Guilherme, mas ele conseguiu dar um pouquinho mais dinâmico, o Santos até começou a acertar um pouquinho. Mas do nada, ele decide que o David tem que ir pro meio da área
ele bota o Matheus Xavier, e aí fica o Matheus Xavier numa ponta, ele pega o Roleiser que tava bem no meio e bota na ponta direita, e 2 centroavantes no meio, espetados, formando um clássico 4-2-4. Nesse momento ele bota o Pituca não, ele tira o Pituca e bota o Rincon entra melhor que o Pituca, de fato, mas os volantes, tanto o Rincon quanto o Schmidt, ele subiu muito. Então o Rincon ia pra esquerda o tempo todo, e o Schmidt afundava no meio. Ou seja, na zaga ficava Gil e Zé Ivaldo, que estavam numa partida terrível, completamente expostos, os laterais passando, o Schmidt, que era o primeiro volante, lá na frente, e o Rincon aberto na esquerda. Detalhe, quem armava o time era o Rincon, o Schmidt ou voltar a bola pro Zé Ivaldo marcar da zaga. Porque o resto do time inteiro tava enfiado na área do adversário no 4-2-4. O Santos simplesmente não criou mais nada. Com tantos jogadores de ataque, o Santos teve uma finalização no gol com o Gil cabeceando aos 42 minutos do segundo tempo, cara. Não teve criação ofensiva. E pior, não teve nada da defesa, porque o time inteiro avançava, o CRB pegava a bola na zaga e dava um chutão. O chutão, obviamente, sobre alguém do CRB, porque eram 2 zagueiros lentos que estavam jogando muito mal aqui, sem ninguém fazendo proteção. E o CRB vinha o tempo todo. Cara, que jogo assustador do Kleber Xavier. Assustador. Não quero culpar o técnico de falar fora, nem nada, pelo amor de Deus. Primeiro jogo do cara, teve 2 dias de treino só, nem isso, né? 1 dia de treino. Tá começando a adaptar o time dele, tá tudo bem, mas esse jogo foi apavorante. Acho que foi o pior jogo do Santos no ano. Assim, assustador. Primeiro gol do Santos, pra quem não viu, sai de uma jogada ali de escanteio ali, que só pro Zé Ivaldo finalizar, o goleiro faz uma boa defesa. Aí cruzam, acho que o Zé Ivaldo que cabeceia, sobra pro Roleiser que chuta, o goleiro pega a bola ainda, mas já tava dentro do gol. Aí foi o gol do Santos. Depois o Gil erra a saída de bola, o cara recupera, chuta de longe, 1-1. E aí, cara, de novo, era o Santos, com 15 atacantes tentando atacar, sem ninguém pra armar o jogo. Ninguém. Um deserto criativo. Zero pressão ofensiva, então você pensa, pô, 4 atacantes, vamos marcar lá em cima. Não marcava em linha alta. Um time com 4 atacantes não marcava em linha alta. E o CRB só usando as costas do Santos, e criando. E o Brasão salvando. Até uma hora que o Gil, que tá fazendo pé, vai lembrar, o Zé Ivaldo jogou muito mal. O tempo dele deixava a marcação dele pro Gil, o Gil salvava algumas e errava outras, várias. Brasão salvando. Final do jogo, uma bola na área, o Gil perde o tempo da bola, dá uma bica no cara, é pênalti, o Brasão salva de novo. O jogo hoje, ser justo, era pra ser vitória do CRB. Cara, apavorante. E aí que tá, eu não tô nem falando de um fator técnico, eu tô falando de fator tático, com o técnico que acabou de chegar. Eu estou preocupado. Não vou falar que eu tô muito preocupado, porque a primeira partida do Kleber, acho que ele tem tempo, ele tem que adaptar o time, tá tudo bem. Mas me acendeu um alerta vermelho essa partida hoje, que até agora, assim, eu já tava muito preocupado, vocês viram nos outros vídeos, mas hoje eu fiquei apavorado, essa é a palavra. O time marcando em uma linha mais baixa do que o normal, jogando do nada, virando um 4-2-4. Cara, que jogo foi esse, mano? Então a gente tá falando, foi igual dos outros. Não foi. Foi pior. Hoje foi pior que com o Caixinha, por exemplo. Hoje foi pior. O que não quer dizer que é culpa do Kleber, repito, tá? Eu acho que pode ser que o Kleber chegou agora, o time tá muito ruim, ele ficou desesperado, mudou como deu e acabou ficando assim. Mas eu espero que seja isso, porque se for ideia do Kleber fazer isso quando ele fica desesperado, a gente tá ferrado. A gente tá muito ferrado. Vamos lá. Jogador a jogador. Brasão. Foi bem, salvou o Santos. Era pra ter sido uma vitória fácil do CRB hoje. O Brasão foi genial. Essa é a palavra, genial. Adelan, acho que marcando nem foi tão mal. Atacando ele tinha que oferecer mais. Uma partida bem razoável. O Léo Godoy, olha que eu vou ter que falar. O Léo Godoy entrou melhor com o Adelan. Conseguiu aparecer mais na frente, marcar bem atrás. Mesmo assim eu manteria o Adelan, deixando claro. Mas o Godoy não entrou mal hoje, não. Gil e Zé Ivaldo, cara. Nossa, meu Deus do céu. Foi a pior partida de uma dupla de zaga, talvez, no ano no Santos. Foi assustador. O Zé Ivaldo largava os caras o tempo todo, não acertava um posicionamento. Quando é 1 contra 1, ele tem algo. Quando é pra se posicionar, ele se posiciona muito mal. Mas muito mal.
E aí o Gil pegava a sobra da posicionamento errado do Eivaldo, tava no cara, ele soltava o cara e o cara passava, sabe? É um que marca mal, outro que se posiciona pior. É inacreditável essa dupla de zaga nossa, mano. O Escobar também, acho que marcou, mas que nem eu falei, os laterais ficaram tão longe dos zagueiros que piora a nossa análise. Pituca e Schmidt, um anula o outro. Um quer ser primeiro volante, o outro também. Então os dois ficam um em cima do outro. No fim eles não marcam ninguém. Os dois são pesados demais pra sair jogando rápido. E aí, pesado, eu tô falando de peso físico. Tô falando de forma de jogar. Eles são mais lentos, eles são mais técnicos. Então, os dois jogando em campo, fica sem sentido. E aí entra o Rincon, que tá com 35 anos, 36 eu acho. E, irmão, tá dando um banho nos dois. Sabe? Tinha que jogar um dos dois e o Rincon. Não dá pra jogar os dois juntos, infelizmente. Roleiser, melhor em campo do Santos, disparado. Só que o Roleiser dá dó. Ele faz passes geniais, ninguém aproveita, perde a bola em sequência e do nada quer dar um passe pra ele que tem um maluco assim, ó, colado na perna dele já. Cara, dá dó de ver o Roleiser. Porque o Roleiser veio pro Santos, eu não entendo, porque esse cara, ele não devia estar aqui. O sentimento é esse, ele não devia estar aqui. Ele é tão bom que não deveria estar nesse time. Guilherme. Mano, que é o Guilherme, cara? O Guilherme, pra mim, é um jogador típico de Série B. Pega a bola, corta pro meio, tenta bater, não consegue fazer uma jogada decente. Nossa. Meu Deus. Verón. Cara, o Verón é um jogador sem sentido. O Verón teve uma hora que ele pegou uma bola, deu um calcanhar lindo pro Roleiser. Lindo, deixou o Roleiser sozinho. Em sequência, tocaram a bola pra ele e deu o pior toque que eu vi na minha vida. Esse cara parece que ele tem 35 momentos de bagrice extrema e um momento bom. É inacreditável falar do Verón. Tiquinho, cara, tá lento, tá jogando mal. Nossa, não tá fazendo pivô direito. Também é muito isolado, né? O cara serve pra fazer pivô, ninguém passa nesse time, não tem dois nesse time. Então não sei se a culpa é do Tiquinho. Quem entrou? David Washington, acho que entrou bem, conseguiu fazer mais uma dinâmica de jogo, mas de novo, todo mundo nesse time joga isolado, então não tem como avaliar. Rincon já falei quem jogou bem, o Léo Godoy já falou quem entrou bem. Aí o Luca nem teve tempo de análise e o Matheus Xavier, mesma coisa, jogando ali, conseguia criar 1-2 ali, pronto, acabou, perdi a bola porque tava isolado na ponta. É difícil de analisar esse time. Taticamente tava tão bagunçado esse time que é difícil de analisar. Mas é isso, mano. Eu tô muito preocupado, tô apavorado, acho que a gente vai poder ter uma análise melhor, talvez aí, no jogo do final de semana. Peça o like, comentário, sua curtida. Muito obrigado. E agora eu fui. Espere, pelo amor de Deus, que Kleber Xavier só tenha feito um jogo tão ruim por desespero. Porque eu tô muito preocupado.